Olá, jovens empreendedores! Espero que estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança e vou estar aqui nesta aula com vocês. E eu sou a professora Gabriela Costa e estou junto com vocês nesta jornada pelo empreendedorismo. Vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje? Esta é a nossa aula de número 6, o nosso objeto de conhecimento, textos, discursos propositivos e reivindicatórios. E o detalhamento, caminhos para estruturar uma jornada empreendedora. Então, nós vamos agora começar os caminhos pela nossa jornada empreendedora. Então, nós vamos começar falando sobre caminhos. Então, a gente veio para um lugar que temos vários caminhos para a gente percorrer. Porque a intenção que a gente tem para trazer aqui, né, é quantos caminhos nós temos que percorrer nesta jornada do empreendedorismo, né? São vários caminhos, gente. Na vida como um todo, nós temos vários caminhos a serem percorridos, né? Então, o empreender, ele vai além de ter uma boa ideia. A gente precisa de planejamento, de determinação e de persistência. E o caminho a ser seguido, ele deve ser pensado, cuidadosamente pensado, né? É isso Luiz, aí a gente mesmo. precisa ter uma intenção. Quando a gente tem um foco, é até mais fácil a gente determinar esse caminho, né, Luiz? Com certeza. E assim, a gente espera que nessa aula de hoje, no final, vocês consigam sair daqui com uma mente mais aberta, ok? E sabendo os caminhos que vocês têm que trilhar para se transformar aí em um jovem empreendedor. Não é assim da noite para o dia que você vai acordar, vou empreender, vou fazer isso e aquilo. Espera aí, com calma, né? Nós temos os caminhos para a gente percorrer, ok? Acalma o coração, que vai dar tudo certo. Se esse é o seu desejo, né? Espero que seja o desejo de vocês, que a gente está lutando aqui para botar na mente de vocês que ser um jovem empreendedor é muito bom. É futuro, ok? Igual que a gente precisa ter um caminho a ser percorrido, né, Luiz? É isso aí. E nesse momento, prestem bastante atenção que vocês vão assistir a um vídeo, a uma conversa entre dois personagens amazônidas, ok? Eles vão estar conversando aí um pouquinho que fala sobre esse assunto. Vamos lá. Sabe, eu estava pensando sobre como surgem oportunidades de mercado o tempo todo. É verdade, mas nem sempre é fácil identificá-las, não é? Exatamente. Acho que é importante ficar atento aos sinais que o mercado nos dá. Concordo. Quando conseguimos identificar uma oportunidade, significa que uma situação favorável para o nosso negócio se apresentou. Ou que as condições estão adequadas para oferecer um produto ou serviço específico. É isso aí. Então é fundamental estarmos sempre atentos e preparados para agarrar essas oportunidades quando elas surgirem. E essas nossas duas amigas aí estão falando de uma coisa muito importante, que são as oportunidades, né, Luiz? Porque às vezes as oportunidades passam e a gente nem se dá conta. A gente tem que ficar aí atento, né, para o que está acontecendo ao nosso redor, acontecendo na nossa comunidade, para que a gente possa aí sacar, né? Olha, isso aqui é uma oportunidade. Às vezes você pode até pensar que tem essa oportunidade, mas é difícil demais. Não. Pensa, planeja, ok? Faz tudo direitinho, que não tem porquê não dar certo, ok? E aí vocês devem estar pensando, mas por que esses professores estão numa tela de uma televisão? Justamente porque a gente quer falar para vocês de como estimular o consumo, de como se relacionar com o mercado. Então vamos lá, quem faz o mercado são os clientes, né? O mercado, no sentido mais literal, é o lugar onde as empresas encontram os seus clientes. No passado, era um lugar geográfico, era fácil localizar e acessar. Antigamente, quando a gente falava de mercado, a gente estava falando do mercado. Aquele lugar que a gente ia lá fazer algumas aquisições, comprar algumas coisas, né? Só que a gente sabe que nós estamos vivendo num mundo globalizado. As informações, elas avançam numa velocidade que a gente não consegue nem controlar.
É aquilo que a gente fala, colocou na internet, pronto, já foi para o mundo, não te pertence mais isso. E hoje né? em dia, qualquer pessoa tem um celular na palma da mão e acesso a informações. E os nossos clientes, a gente não pode se limitar apenas ali à nossa comunidade, né, ao nosso meio ali, não. Os nossos clientes, eles são globais, ok? Por quê? Hoje em dia, gente, fala um pouquinho sobre hoje em dia. O mercado, ele é um espaço imaginário ilimitado, porque pode ser um site na web, né? Você pode criar um site de onde você estiver. Se você tem um celular, se você tem acesso à internet, um computador, você consegue criar um site em uma página, ok? Podem ser pessoas, pode ser uma informação, a poltrona da sua casa, em frente à sua TV. Então, o mercado, ele está em todo canto. Hoje em dia se fala muito das redes sociais, né? Nas redes sociais é um dos lugares mais fáceis de se encontrar clientes. Por quê? No momento que você começa a pesquisar, eu estou pesquisando aqui sobre alimentos, não demora muito, o seu celular só aparece alimento. Se você está procurando um imóvel para alugar, para comprar, você pode esperar uns 5 minutinhos que você vai ser bombardeado de anúncios, né, sobre imóveis. Então, o mercado, ele é, olha como fala, ele é ilimitado, né? Pode estar em qualquer lugar. Esse mercado, continuando, ele pode ser uma rua, ou um bairro, uma plataforma digital, um aplicativo no celular, um sistema em uma rede de computadores, ou o que a imaginação humana é capaz de proporcionar esse encontro, né? Onde que a gente consegue encontrar as pessoas que vão querer adquirir o teu produto. Então, justamente a gente está numa tela para trazer, né, essa ideia de que as telas hoje em dia, elas direcionam, não é verdade, Luiz? O nosso desejo. É incrível. Como o Luiz falou, é como se fosse uma ferramenta que hoje em dia existe, chamada de phishing. Eles vão pescando essas informações. Se tu pesquisa alguma coisa, e tem algumas ferramentas que elas ainda vão além, elas pegam pelo áudio que você fala, né? O celular, ele tem lá um dispositivo que fica gravando. Então, se você está conversando aqui, a gente está conversando sobre algum produto e acontece de aparecer no celular. Então, as telas, elas despertam esse desejo da aquisição do produto. Então, o nosso mercado hoje, ele é muito mais amplo do que era antigamente, justamente por conta dessa repercussão desenfreada, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado de propaganda, de imagens, o tempo todo. Até quando você pensa que você está... Não, vamos assistir um filme em alguma plataforma. Em algum momento vai aparecer a propaganda. Antes eu esperava a TV, né, passar num horário X para eu poder assistir aquele desenho que eu gostava quando eu era criança. Hoje em dia nem precisa, As crianças não sabem mais o que é que esperar uma semana, né, para ver o episódio, o próximo episódio. Não, porque hoje já existe uma sequência. Quando a plataforma de streaming ela lança, né, uma série, digamos assim, ela lança lá com todos os seus episódios, você vai vendo um em seguida do outro. Então, essa velocidade do acesso da informação, ela está influenciando diretamente no consumo e no mercado. Então, a gente vai ver agora um vídeo que vai ilustrar bem para a gente como é essa relação da propaganda com o consumo. Então, o que a gente viu aí? O Curumim e a família dele estavam lá assistindo televisão e, de repente, apareceu a propaganda da banana. O que o Curumim fez? Prontamente foi lá no mercado e comprou a bendita da banana. É normal, gente, porque é a forma como a gente consome, né, essa informação. Você está na sua televisão, no seu smartphone, de alguma forma essa informação chega até você e desperta o teu desejo de querer adquirir esse produto, de querer provar esse alimento, né, de experimentar, ter a sensação. Às vezes você nem quer, né? Às vezes você nem quer, mas
Às vezes está todo mundo falando sobre, É tanta todo mundo... tanta propaganda, e hoje a gente tem a questão dos influenciadores digitais, que também tem um papel muito importante nesse processo, né? Porque eles falam, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, isso aqui faz isso aqui. Aí você fica, meu Deus, mas será mesmo? Então, desperta esse teu desejo de consumir esse produto. Mas agora a gente vai falar sobre os clientes. Vamos falar sobre os nossos clientes? Agora, gente, somos empreendedores e a gente vai começar a conversar sobre esses clientes. O que a gente precisa saber sobre os clientes, sobre as pessoas que vocês querem que façam a aquisição do produto, do serviço, né? Daquilo com que vocês estão empreendendo. O teu cliente é aquele que vai adquirir o teu produto, o teu serviço, vai fazer parte, digamos assim, do seu empreendimento. E isso é muito importante, né? Você saber do seu cliente, você saber quem você vai atingir, né? Nós temos aqui alguns pontos onde trata aí, olha só, nós temos que conhecê-los, né? Pessoalmente, não, você tem que saber os gostos, né? Compreender os seus desejos, as suas necessidades, as suas dores, o que ele precisa, ok? Você precisa saber desse cliente, né? O que ele está procurando, qual é o produto que ele está procurando, qual é o serviço que ele está procurando. Você não vai vender Tucumã se o teu cliente está procurando pupunha. Não é? Você não vai vender uma joia, um colar, se ele está procurando brinco. Não, você tem que entender, você tem que saber o que ele está precisando naquele momento. Qual é a necessidade do momento. Então, você saber quem são os seus clientes, eu acho que é o número 1. Exatamente. Né? Saber. Porque senão, se você não souber dos clientes... Você não vai conseguir estabelecer uma relação com eles. Então, a gente precisa conhecer. Como a gente falou, mas o que eles querem? Do que eles gostam? Então, é importante você identificar o seu nicho, né? Para quem que você quer vender? De repente você quer fazer doce. Eu não vou vender doce para quem é diabético, por exemplo. Né? Ou faz um doce funcional, adaptado para que aquela pessoa possa consumir. Então, tudo a gente tem que entender o nosso cliente, perceber o que ele deseja. Se um cliente chega para ti e fala, não, eu quero consumir batata frita, mas você não trabalha com batata frita, então você já falar, infelizmente eu não trabalho com esse produto, posso te direcionar para um outro cliente, mas eu ofereço empadas. O senhor não quer provar uma? E aí a gente vai, né, conhecendo os desejos, a necessidade. De repente ele fala, poxa, eu queria provar uma empada de camarão. E assim vai desenvolvendo essa relação, né? Você vai identificando quais os produtos que ele quer adquirir. Eu lembrei aqui, eu tenho empada de camarão, mas o cliente ele gosta de empada de piracuí. Olha aí. Olha aí. Camarão não tem lá na comunidade, mas o piracuí a gente acha, né? Exatamente. Sequinho faz uma empada de piracuí. Se alguém fizer, pode mandar para mim, tá bom? Fica a dica, inclusive, aí, de novo empreendimento, empada de piracuí. É isso aí. Então, continuando falando sobre o cliente, de que forma eles consomem? Como esse cliente deseja ser encontrado? Isso é essencial. Quais são as suas características pessoais, demográficas e psicológicas? Gente, às vezes vocês podem estar pensando, meu Deus, eu tenho que saber tudo isso do meu cliente? Tem. Porque você tem que identificar de que forma ele consome. Se você quer adquirir um nicho, ter um grupo de clientes que não utiliza muito redes sociais, por exemplo, a gente acredita que existem pesquisas que apontam que as pessoas da terceira idade elas não têm um nível de acesso tão efetivo às redes sociais como os adolescentes. Eu quero fazer um produto específico para a terceira idade e vou colocar para divulgar só na rede social. Não vai funcionar. Porque não é essa forma que ele consome. Você tem que identificar a forma que ele consome, a forma como ele quer ser encontrado. Como é que ele quer ser encontrado? De repente, tu vai lá no local, coloca uns folders. Gente, folderzinho ainda resolve algumas coisas. Faz um panfletinho, né, Luiz? Divulga. Algo simples. Algo bem simples, né? Por exemplo, falando das pessoas mais idosas um pouquinho, né? Vai de porta em porta. Se você consegue mandar uma mensagem, né? Vai de porta em porta, vai procurando. Será se o teu cliente é mais jovem? Cria grupos de mídias, de redes sociais, cria grupos, mantém esse vínculo, né? Mostra as novidades que você tem, ok?
Verifica se é só ali na sua comunidade, como fala ali, as características pessoais, demográficas e psicológicas, né? É só ali na sua comunidade? Será se tem a possibilidade de eu expandir para as capitais, para o Brasil e assim em diante? Então, a gente precisa entender também desta forma. Um outro tópico, continuando, né? Vocês têm que saber com qual grupo de interesse possui afinidade, no que ele acredita, como se comporta nas redes sociais e outros aspectos, né? Qual é o interesse dele? Ele tem ali um interesse em cosméticos, interesse em doces, em salgados, não sei, né? Enfim, no que ele acredita, você tem que colocar na mente do seu cliente que o seu produto é o melhor. Como nós vimos no vídeo lá anterior da família Curumim, eles assistirem, nossa, aquela batata ali, né, parecia, era batata ou banana? Banana. Banana. A banana estava muito aparentemente boa, deliciosa. Você vai lá e você bota na mente dele que aquele produto é o melhor, né? Como a professora Gabi falou anteriormente das redes sociais, tem que ver qual é a faixa etária, o público-alvo. Será se eles estão acessando bastante as redes sociais? Hoje em dia é meio difícil quem não acessa, ok? Então, verifica aí o pessoal das redes sociais e outros aspectos que você achar que seja importante para o seu cliente. Por isso que a gente colocou aí a nossa flechinha bem no meio da palavra cliente. Como eu vou acertar esse cliente? O mundo das redes sociais hoje, ele apresenta muitas possibilidades. Existem aquelas danças virais, aqueles vídeos shorts, que são aqueles vídeos curtinhos, os reels, né? Então, muitas pessoas, quando vão passando naqueles vídeos, aí vê muita gente testando. Por exemplo, quem gosta de trabalhar com cosmético, quem gosta... nossa, já testaram essa base, esse batom várias vezes, eu vou comprar para eu poder identificar. Então, tu tem que procurar aí onde está tendo maior visualização. E você precisa também, para você estabelecer essa relação com o seu cliente, você precisa se mostrar, se apresentar, né? O cliente precisa te conhecer, né? Saber estabelecer um vínculo com você, porque isso vai estabelecer uma confiança, né, Luiz? Com certeza. Então, a gente vai trazer aqui um vídeo que vai trazer para a gente uns exemplos de como as pessoas se comportam em relação ao seu consumo. Olá pessoal, nós estamos hoje aqui nos corredores do Centro de Mídia de Educação do Amazonas para falar sobre o poder de aquisição de compra. Vamos ver se a gente acha aí algum personagem para a gente entrevistar, né? Olha só, o professor já se encontra aqui. Professor, diga pra gente o que você mais costuma comprar. Olha que coincidência, inclusive estou comprando aqui, eu costumo muito comprar jogos de tabuleiro, eu gosto muito de comprar esse tipo de item, e porque eu gosto muito de jogar, né? Certo, e esses itens você prefere comprar presencialmente ou virtualmente? Olha, eu prefiro comprar presencialmente, porque eu posso pegar, posso escolher, né? Posso interagir, mas eu sei que virtualmente eu consigo um descontinho maior, então os dois têm um peso bem grande para mim. Muito bem. E o que influencia mais nesse consumo? São as propagandas que a gente vê nas redes sociais, né, nos meios de comunicação, ou a necessidade mesmo diária que você tem de adquirir esse produto? Olha, eu confesso que a propaganda é o que faz eu escolher aquele item ali. Então a imagem, o vídeo, é isso que me faz querer comprar o item de verdade. Muito bem, professor, obrigado pela sua participação. Vamos ver se a gente encontra mais um personagem aí para a gente entrevistar, para saber esse poder de aquisição de compra. Professora, você pode falar com a gente rapidinho? Professora, a pergunta é simples. O que você mais costuma comprar? Comida, com certeza, comida. Muito bem, e essa comida, né, você prefere comprar presencialmente ou virtualmente? Ir ao restaurante ou pedir aí através dos aplicativos? Como se trata de comida, eu gosto de pedir, gosto de estar em casa, né? Agora, se for outras coisas, como roupa, coisas de casa, aí eu prefiro ir presencialmente para tocar, ver o acabamento, os detalhes, né? Então, vai variar aí do que eu estou comprando. Perfeito. E o que influencia no seu consumo, né? Para você comprar aí essa comida, ou de repente uma roupa, mais a propaganda ou mais aí a necessidade diária mesmo que você tem, né? As propagandas das redes sociais, dos meios de comunicação ou a sua necessidade? Aí você me pegou, os dois.
tem a necessidade, e aí eu vou adiando, mas eu vejo a propaganda, quero comprar, aí eu compro porque a propaganda me influenciou e ainda compro a mais. Então, com certeza, a propaganda me influencia bastante. Muito bem, professora, obrigado pela sua participação. Então, essa foi a opinião aí de alguns colegas aqui do Centro de Mídias sobre o poder de aquisição de compra. Então, a gente viu como as pessoas gostam, né, de fazer esse consumo, seja pela internet, seja pessoalmente. Então, a gente precisa despertar esse desejo da aquisição. E outro elemento muito importante no empreendimento é a relação com a concorrência, né, Luiz? Não vá pensando que você está sozinho, não. Tem pessoas aí que vão jogar pesado mesmo, botando na mente dos clientes que o produto deles é o melhor, mas você é melhor do que eles, e você tem que colocar na mente do seu cliente aí. Exatamente. Os concorrentes, eles também sinalizam as oportunidades de mercado. A estratégia que a gente tem que ter é acompanhar os movimentos da concorrência, entender as estratégias de marketing e de posicionamento de mercado que eles estão utilizando, analisar os seus produtos e como são ofertados e vendidos, quais são as abordagens sobre a qualidade do produto e o esforço para o posicionamento da marca. A partir do momento que a gente analisa esse concorrente, a gente começa a identificar como o mercado está se comportando. Então, a gente também precisa ver o concorrente como uma fonte de informação. Né? Se você está vendo que o seu concorrente está mudando a forma dele de fazer o marketing, se ele está mudando a proposta de produtos dele, vocês precisam... Opa, então acho que o mercado está se posicionando de uma forma diferente. Né, se você vê que os seus clientes estão debandando, né, estão se afastando um pouquinho, estão indo para o outro lado, você tem que parar, pensar o que eu estou fazendo de errado ou o que eu não estou fazendo que os meus clientes estão indo para aquele caminho, não estão indo para o meu caminho. Então é hora de parar e pensar, ok? Falaram aí no vídeo, né, que eles consomem tanto de forma presencial como de forma online. Eu também consumo das duas formas, acho que a professora Gabi também. Né? E nós vamos trazer aqui para vocês os 10 maiores e-commerces do Brasil, que são os comércios de forma online. Né? Vocês podem ver aí, nós temos o Mercado Livre, a Amazon, Shopee, OLX, Magazine Luiza, Shein, iFood, AliExpress, Casas Bahia e Samsung. Esses são os 10 maiores do Brasil, né? Ou seja, o consumo do mercado brasileiro nesse viés dos e-commerce. Ele tem aí uma liderança do Mercado Livre, que é uma plataforma de comércio digital que ela já existe há muito tempo, né? No Brasil ela foi, eu acho que, uma das pioneiras do comércio digital. Então, as pessoas estão cada vez mais consumindo de forma digital, até pela facilidade. Você compra ali na palma da mão e, de repente, já chega na tua casa. Só que algumas barreiras são, chegou, foi roupa, não deu, tem que trocar. Acaba tendo alguns desconfortos. Então, o presencial, ele ainda tem, assim, um lugar especial, assim, no coração do consumidor. E outro elemento importantíssimo, por isso que a gente trocou de lugar. Olha onde a gente está num restaurante. Justamente para trazer para vocês a mensagem de que a gente precisa conhecer o canal que esse cliente frequenta, como ele quer ser encontrado, a comunicação a fim de criar uma conexão, um vínculo com a empresa é fundamental. Para isso é importante planejar a forma de encontrar o cliente pelo meio de comunicação mais adequado. Olha só, uma loja de aparelho que vende aparelho celular, ela não vai se comunicar com o cliente como um restaurante. O restaurante, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a comida dele. Ele vai despertar o desejo daquele cliente de consumir aquele alimento. Vai trazer uns alimentos bem saborosos que a gente vai se alimentar só olhando. Porque a gente come primeiro com os olhos, né? Então, se a gente está aqui num restaurante, a gente vai chegar aqui porque, nossa, eu vi umas fotos tão bonitas, uns pratos bonitos, eu quero provar. A loja que vende aparelho celular, ela já vai te vender aquele objeto que ele te proporciona. É um celular mais rápido, ele tem uma câmera melhor, né? E geralmente os comerciais deles são mais
mais intensos, assim, mais dinâmicos, né? Mais movimentado. Exatamente. Diferente de um restaurante que já tem um zoom no alimento e volta, né? Exatamente. Porque outro elemento importante é novos mercados estão surgindo todos os dias. Todos os dias surge um mercado novo, surge uma intenção nova de se consumir, né? Então, todo dia a gente é bombardeado dessas possibilidades de mercado, né? A gente tem aqui, ó, celular, computador, televisão, tudo, gente. Todas essas formas, elas estão fazendo que o mercado se amplie. Por isso que é importante você conhecer o seu mercado. Com certeza. E nesses mercados aí que vão surgindo, né? Você, que é jovem empreendedor, tem que ter o quê? Uma postura empreendedora, que é o que nós vamos falar agora sobre postura empreendedora. Prestem bastante atenção. O que a gente quer dizer com isso, postura empreendedora? É justamente você precisa, transmitir uma sensação de confiança e conexão com o seu projeto. Você tem que confiar no que você está vendendo, no seu produto, atuando como um vendedor das suas ideias e visando gerar encantamento no público. Então, primeira coisa, confia no teu produto, ok? E você vai vender esse seu produto como se fosse o melhor, que ele é o melhor, ok? Por isso é importante conhecer muito bem esse produto, né? Porque para você vender essa tua ideia, tu tem que conhecer, tu tem que se apropriar 100% dessa ideia, que assim tu vai gerar esse encantamento no público, naquele cliente, para ele querer adquirir o teu serviço. Outro elemento importante, seja visual e interativo. Crie uma apresentação com imagens, vídeos, GIFs, escolha uma paleta de cores, busque elementos de interação com o público, perguntas, ferramentas digitais, quizzes, experimentação da solução, várias coisas, elementos que façam você interagir com o cliente. A gente está batendo muito na tecla aqui de redes sociais, mídias sociais, porque é o momento, gente. O momento são as redes sociais, né? E assim, para cada produto, como fala aí, né, sobre imagens, vídeos, GIFs, a paleta de cores, tudo isso é importante. Vocês têm que estudar sobre isso, sobre as cores mais vibrantes, as cores neutras, as cores mais fortes, mais fracas. Então, vocês têm que entender como funciona, né? Estudar um pouquinho sobre essas ferramentas, como utilizar, edições, né? Como é que eu posso fazer quizzes, umas perguntinhas para os meus clientes. Será se eles estão satisfeitos? Será se eles não estão? Então, vão procurando, né, esse lado interativo sempre com o seu cliente. Um outro ponto é este aqui, você tem que se concentrar nas informações que demonstram a solução, o impacto, a experiência e a experiência empreendedora. Nós falamos anteriormente um pouquinho sobre isso, quando a professora Gabi, ela falou que você tem que, como é, professora? Pensar tem que saber no que ele está desejando. Você tem que pensar no que o teu cliente quer. Ele tá querendo adquirir o quê? Você tem que estimular, né, esse consumo dele. Se eu estou vendendo cosmético, eu tenho que estimular isso. Então, eu queria uma base que fosse uma cobertura melhor. Aí tu tem que trazer a solução, que é o que a gente está falando aqui. Uma experiência. Olha, eu tenho essa base aqui que ela tem uma cobertura legal. Deixa eu fazer uma experiência com você, deixa eu testar na sua pele. A gente tem que proporcionar essa experiência para o cliente, né, Luiz? Aqui eu vendo comida, alimento, doce, lanche. Dá para o teu cliente provar um pouco, dá um brigadeiro, dá um pedaço da torta, dá um pedaço do sanduíche, faz porção pequenininha para as pessoas conhecerem, terem essa experiência. E muitas das vezes, quando nós vamos ao mercado, as pessoas fazem isso, né? É muito comum. Descasca, olha, prove aqui esse tucumã, você prova docinho.
Principalmente nas feiras, né? O feirante ele já tem esse hábito de dar um pouco da fruta que ele está vendendo para você provar, justamente para você saber, mas será que esse tucumã tá bom mesmo? Às vezes é só o de cima, né? Aí quando vai selecionar... Enfim, né? Mas não façam isso, porque senão você vai perder o cliente, né? Então, será que tá bom mesmo? Aí você dá um pedacinho lá e ele vai provar e ele vai querer adquirir o teu produto. Então, a gente falou aqui sobre as formas de como a gente tem que olhar os caminhos do nosso empreendimento, né? Direcionar o nosso trajeto, pensar no nosso cliente e saber que o mercado está o tempo todo se modificando, né? E a gente tem que entender que a gente precisa também estar se adaptando a esse mercado. E conhecer bastante o cliente. Eu espero que vocês tenham aí entendido que vocês têm que conhecer o cliente e nós mostramos aqui os caminhos que vocês precisam trilhar para conhecer este cliente. E nós ficamos por aqui, né, professora? Exatamente. Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima.